Exaltado seja a soberania do Cordeiro, na sua grandeza, no seu poder e majestade. Que possamos sermos visitados com a gloriosa presença do Santo Espírito. Nós vivemos na era do Apocalipse, onde muitos cumprimentos proféticos estão se cumprindo e nós não estamos dando por conta que este planeta já está chegando ao seu final. E não é mais tempo de sermos alimentados nas igrejas com risos, com leite. Mas o tempo em que estamos vivendo é de sermos alimentados com as mais duras verdades, porque eu repriso tantas vezes a situação profética da igreja não é nada animador. Farei uma pequena introdução. Eu gostaria que os senhores me ajudassem nesses cálculos, que eu irei dar uma interpretação mais completa a este respeito em um outro estudo. No mundo existe milhões de pessoas que fazem uso da palavra, da Bíblia. Quem sabe poderíamos dizer até na casa de 1 bilhão ou mais de pessoas. E nós vamos fazer alguns cálculos. Na Igreja Universal, são 8 milhões. Vou dar o número assim por alto, os senhores poderão pesquisar. Aqui eu posso aumentar, diminuir um pouquinho, que os senhores podem fazer as confirmações dos números exatos. Na igreja, Ministério dos Testemunhas de Jeová, 10 milhões. Mormons, 16 milhões. Adventistas do sétimo dia, 22 milhões. Assembleia de Deus, 22 milhões. Nos meus cálculos, aqui eu somei 78 milhões de pessoas, de membros. Uma cidade, para caber 20 milhões de habitantes, ela tem que ser uma cidade. Imagina os senhores, Rio de Janeiro tem 7 milhões de habitantes. Belo Horizonte, 3 milhões. Já vai para 10 milhões. São Paulo, 13 milhões. Aí vamos juntar São Paulo, Rio e Belo Horizonte. 23 milhões de pessoas. Imagina os senhores, uma cidade para caber esta quantidade de pessoas.
o tamanho que esta cidade não tem que ser. Agora imaginam, senhores, uma cidade para caber 78 milhões de estudantes da Bíblia. Estou falando aqui apenas de 5 ministérios, que após estes vêm milhões e milhões de ministérios. Estes membros são apenas um pingo d'água no oceano, no mundo evangélico e não evangélico, de pessoas que fazem uso da palavra. E vimos quando João estava em visão e o anjo mostrou para ele o tamanho da cidade santa. Vejam, senhores, que o tamanho da cidade mostrada para João em visão, para caber um tanto de membros destes, tem que ser uma cidade algumas vezes maior do que a cidade que foi mostrada para o apóstolo João. O que estou querendo alertar, que o Santo Espírito está querendo nos alertar, é que a cidade, ela tem um tamanho, eu irei interpretar mais na frente, como se dizem, não é assim um lugar aberto, lotação ilimitada. Ali caberá uma quantidade de pessoas. Se o anjo não tivesse medido esta cidade e não tivesse dado as metragens, as medidas para João, acredito que nós ficaríamos bastante alegres, porque caberia estes 78 milhões de pessoas e mais alguns milhões e talvez bilhões de pessoas. O que o anjo quis dizer com esta medida, com estas metragens da nova terra, é que vai ficar fora muitas pessoas. Podem acreditar os senhores, vai ficar fora muitas pessoas, que uma cidade, para caber estes 78 milhões de pessoas, eu repliso que é apenas um pequeno pingo em um oceano, no mundo cristão evangélico e não evangélico. Imagina os senhores o tamanho desta cidade que tem que ser para agasalhar todas estas pessoas. E se João estivesse vivo, eu iria perguntá-lo se nesta cidade nós só vamos cultuar ou se vai haver moradas também. Se formos só cultuar nesta cidade mostrada para o discípulo João, ela terá que ser bem maior
para receber tantas almas? Eu repliso, muitas pessoas ficarão fora. Eu darei a interpretação da nova terra, da cidade santa, em um outro estudo. No livro do Apocalipse 17, Altíssimo Criador nos dê sabedoria no Espírito para compreendermos as tuas verdades. Apocalipse 17, versículo 2. Para interpretar um capítulo do livro do Apocalipse, poderíamos escrever muitas enciclopédias. Cada um versículo poderíamos escrever uma enciclopédia. Aqueles que são dirigidos pelo Santo Espírito para interpretar o Apocalipse, um versículo. Você vai escrevendo, a ponta dos dedos começa a adormecer, e quanto mais você escreve, mais o Santo Espírito te leva a escrever. As revelações do Apocalipse, escreve aí, são revelações infinitas, que nós não temos as mínimas condições de sabê-las aqui. E aqueles que tiverem o privilégio da glória celestial continuarão estes estudos, estes conhecimentos na glória. Com ela se prostituiu os reis da terra. Aqui fala da prostituição, a qual os reis se prostituiu com a grande meretriz. Já disse que reis, trazendo para a atualidade, presidentes, governadores, autoridades no presente. Para nós, não importa muito reis, presidentes, governadores, autoridades, mas para nós o que importa aqui são os líderes da igreja, pastores, dirigentes, fundadores de ministérios. Vinho, falsas práticas, falsas doutrinas, prostituição, vinho, falsas doutrinas, falsas práticas, falsos costumes da grande meretriz. Tudo que formos comprar, darei esse exemplo, precisamos de dinheiro. E este dinheiro é que atrai os falsos profetas, os falsos ensinadores para as igrejas evangélicas e não evangélicas, porque se embriagam com vinho, as falsas doutrinas, os falsos ensinamentos, porque, repliso, tudo que formos comprar é preciso de dinheiro. E este dinheiro
é que atrai os falsos profetas para as igrejas. Se as igrejas evangélicas não manuseassem grandes quantias de dinheiro, estes falsos profetas não seriam atraídos com tanta facilidade para os ministérios evangélicos. Então eu já disse no estudo passado, as falsas doutrinas, as mentiras, os enganos usados pelos pastores, pelos dirigentes, levam a eles a se embriagarem com vinho. Então eles usam a mentira, usam o engano para tirarem proveito da fé das pessoas, para se embriagar com vinho adquirido pelos enganos, pelas falsas doutrinas. A situação das igrejas evangélicas e não evangélicas, eu repriso, não é nada animador. Porque a igreja está passando por uma fase como um bêbado, cambaleante, procurando em algum lugar para segurar. Significa que ela está sendo lançada no mais profundo abismo. Eu disse no estudo passado, vou ser bem enfático nestas advertências. As igrejas evangélicas está perdendo toda a sua credibilidade. Ela não tem nenhuma credibilidade mais. Todas as pessoas, ela está como um cachorro morto na beira de um precipício. Na beira de um precipício. Todo mundo fala dos pastores da igreja. A igreja não tem, repliz, nenhuma credibilidade na sociedade. Porque os seus líderes se prostituíram com a grande meretriz, com a grande prostituta. Porque este vinho adquirido, este dinheiro da maldição, adquirido através da mentira, dos enganos, da adulteração da palavra, lançou a igreja no mais profundo abismo. E eu pediria aos senhores para compreender ao menos este final aqui. Porque a igreja está passando esta situação de os seus líderes não terem nenhuma credibilidade. Todas as pessoas falam das igrejas espíritas, católicos. Os senhores podem ver na internet, todo mundo fala.
Todos querem tirar uma casquinha nos líderes evangélicos. Por quê? Porque eles se prostituíram com a grande meretriz e estão embriagados com vinho da sua prostituição. E uma pessoa embriagada, um adúltero, embriagado, ele não tem nenhuma credibilidade. Ninguém confia nele coisa alguma. Eis o porquê a igreja está sendo lançada no mais profundo abismo. E eu queria que os senhores compreendessem este cumprimento profético. Tudo que está ocorrendo, acontecendo nas igrejas, esta falta de credibilidade, a qual ela está como um bêbado, cambaleando, procurando um apoio para pegar. Isto significa que, muito em breve, a igreja será lançada no mais profundo abismo para receber a sua reprovação final. Esta é a última fase da igreja aqui na terra, não terá outra. Não terá outra. O determinado tempo do fim, muito em breve, ele acaba, que significa a pregação do Evangelho. Jamais terá uma outra fase da igreja aqui na terra. Então, a igreja está cambaleante, como um bêbado, sem nenhuma credibilidade, porque muito em breve ela será chamada para prestar conta dos seus atos. Muito em breve, completando assim o determinado tempo do fim, a igreja será chamada no julgamento final, na repreensão parcial, grande tribulação, 7 últimas pragas, para o seu julgamento final, infelizmente, o qual alguns líderes terão que prestar conta dos seus atos. Então, esta fase que os ministérios evangélicos estão passando, ela jamais volta atrás. Jamais volta atrás. E eu não estou falando aqui dos maçônicos que estão dirigindo as igrejas, espíritas que estão profetizando nas igrejas para os evangélicos. A igreja está se mergulhando, repliso, vou ser bastante enfático, no mais profundo abismo. Não espere que a igreja tenha alguma credibilidade, porque jamais esta fase da igreja voltará. Esta é a última fase da igreja aqui na terra. Passando esta fase, ela será chamada, os seus líderes, os seus membros serão chamados
ao julgamento final. E pense bem, aos senhores, o tamanho da cidade santa, que o anjo deu as medidas. Se ele não estivesse dado estas medidas, nós poderíamos ficarmos tranquilos, porque a cidade santa iria agasalhar todo mundo que faz uso da palavra de Deus. Lê os Salmos 91 todos os dias, está salvo. Lê lá o Salmos 51, está salvo. Mas aqueles que querem tomar a sua decisão, tome, porque larga é a porta, apertado o caminho. Se o Senhor não tivesse dito isso, a cidade santa seria lotação ilimitada, infinita, mas cremos que não será assim. Senhor, te abençoe, dê a luz, que possamos meditarmos bem nestas palavras. Pegue aí o seu copo com água e vamos entrar na presença através da oração. Altíssimo Criador, nos dê sabedoria, entendimento, abençoe a água deste homem e desta mulher, quem dela beber receberá bênçãos, vida em abundância, para a glória do teu nome. Beba da água, deixa um pouco dela para lavar os seus olhos, para que os seus olhos físicos e espirituais possam ser abertos. Agora põe as mãos no seu coração, feche os seus olhos, se você pode, ajoelhe aí. Vou pedir ao Senhor humildemente que abençoe, que visite as nossas vidas. Senhor, Criador dos céus e da terra, visita, meu Pai, a vida deste homem, a vida desta mulher, a vida desta família. Coloque os teus anjos para nos proteger, guardar, iluminar, que nós possamos prepararmos a cada dia, que não estejamos fora da cidade santa naquele grande dia. Exaltado e glorificado seja a grandeza do santo nome do Senhor. Senhor te abençoe e te guarde, a você, todos que fazem parte do seu viver diário. Um grande abraço, até o nosso próximo encontro.